Em ReZero, o Subaru morre várias e várias vezes, sendo algumas dessas mortes até sutis, mas querendo ou não, essas mortes são importantes para a obra. Afinal, é com essas mortes que nós vemos o Subaru evoluir a sua mentalidade e amadurecer. E também sem elas, muitas coisas ruins também aconteceriam. Só que ele morre tantas e tantas vezes que quem assiste fica até perdido em saber quantas vezes ele morreu. Nesse vídeo, eu vou explicar todas as mortes do Subaru da primeira temporada à terceira temporada. E também quero avisar que esse vídeo é um remake de um vídeo que eu fiz em 2023, porém refeito de forma mais clara e mais explicada, além de estar atualizado com as mortes da terceira temporada. Lembrando, obviamente, que esse vídeo tem spoilers do anime, então caso você não tenha assistido o anime por completo e não queira pegar spoiler, já fica o aviso aqui. A primeira morte ocorre logo na metade do episódio 1, onde Subaru está entrando na taberna do Velho Ron para tentar encontrar o brasão perdido da Emília, mas ele percebe que todos naquele local foram brutalmente massacrados por alguém. E quando ele começa a ficar com medo, ele é espancado. Ele então olha para a mão dele e percebe que ela está coberta de sangue. E logo em seguida, o Subaru é estripado e morre devido à perda de sangue. A segunda morte ocorre igual à primeira. Subaru é espancado e estripado de novo. A diferença é que dessa vez, descobrimos que o assassino que o matou é uma mulher chamada Elsa. O Subaru foi ao beco onde ele achou os criminosos pela primeira vez e tenta enfrentá-los. Ele até consegue, mas logo em seguida é esfaqueado no abdômen e morre de novo. E finalmente, depois de 2 mortes, ele percebe que ele consegue voltar através da morte. Em um dia comum na mansão, Subaru foi dormir esperando ansiosamente para o dia seguinte chegar. Porém, quando ele acorda, ele percebe que voltou ao mesmo ponto onde ele vê a Ren e a Han estranhando ele. E ele percebe que voltou ao mesmo ponto onde ele era um completo desconhecido na mansão. Nessa morte, o Subaru fica se sentindo terrivelmente mal. Afinal, ele estava com calafrios, náuseas e se sentindo fraco. Isso é feito de uma maldição pela besta que mordeu ele. E com isso tudo, ele acaba agonizando até a morte. E ainda, alguém misterioso espanca ele e assim definitivamente ele morre. Para o Subaru tentar descobrir quem atacou a mansão, ele sai no dia em que estava programado para morrer e vai acampar em frente à mansão. Quando o dia vai escurecendo, a Ren aparece e corta sua garganta com a arma, pois ela estava desconfiada do Subaru por ele ter um cheiro forte da bruxa. Para tentar evitar que tudo aquilo aconteça de novo, ele fez um acordo com a Beatrice no dia que ele ia morrer novamente. Mas logo em seguida, Emília o leva para um quarto onde ele descobre que a Ren morreu. O silêncio misterioso do Subaru fez com que Han o perseguisse para matá-lo. Então ele decide que vai sofrer sozinho para que ninguém sinta a mesma dor. Então ele se joga de um penhasco e causa mais uma morte. E logo depois, descobrimos que tudo isso foi causado graças à maldição de um cachorro que mordeu ele. Isso ocorreu em uma visita na capital com Emília. Essa morte acontece depois do Subaru falhar miseravelmente em todos seus objetivos, onde ele vai de volta para a mansão e encontra todos mortos por um massacre. Entrando em uma sala congelada com vários corpos em volta, ele encontra uma porta e logo em seguida tenta abrir ela, mas a mão dele começa a congelar e vai se espalhando até ele ficar totalmente congelado. Depois de voltar da morte mais uma vez, o Subaru se encontra em um estado crítico da saúde mental, e depois de ser capturado pela Betelgeuse, ele é torturado psicologicamente e vê Ren sendo morta por ele. De volta à mansão, ele vê todos os mortos com seus corpos jogados novamente, e logo em seguida tem a cabeça decapitada pelo Puck. Gerando assim uma das mortes mais memoráveis da obra. O Subaru falha em salvar Emília, que foi assassinada pelo culto da bruxa. Isso fez com que o Puck entrasse na sua forma verdadeira e colocasse a culpa no mundo inteiro, fazendo com que ele destruísse tudo, começando por Subaru, que foi congelado e quebrado ao meio por Puck. Depois de finalmente ter conseguido derrotar o Betelgeuse, tudo parecia estar normal. Porém, o espírito dele sobrevive e ele usa a habilidade de possessão para controlar o corpo do Subaru. Isso faz com que ele vá perdendo o controle aos poucos, mesmo consciente. E no fim, Julius tem que matar ele. Afinal, manter o Subaru vivo colocaria todos ali em risco. O Subaru está completamente desesperado após as tentativas falhas de salvar todos que ele ama. Então ele decide cortar seu pescoço com a espada que ele pegou do chão, por todas as perdas e frustrações que ele passou e também pela incapacidade de proteger todos. Isso fez com que ele voltasse e abrisse os olhos para se erguer novamente. De volta à mansão novamente para salvar Frederic Petra, que aparentava estar calma, a Elsa invade a mansão de novo e ataca o Subaru, perfurando seu abdômen, o que faz ele sentir dor extrema e perda excessiva de sangue, que o leva à morte. Ele até tenta fugir, mas não consegue como sempre. Mais uma vez, na tentativa de salvar Frederic Petra, ele chega tarde demais e Elsa aparece de novo para matá-lo.
A diferença é que essa morte foi de forma direta. Nessa morte, o Subaru falha em tentar impedir a nevasca eterna. Ele vê um coelho e tenta tocá-lo, mas o que ele não esperava era que ele fosse atacado pelo coelho. Mas não somente por esse coelho, e sim um enxame gigantesco. Esse enxame de coelhos o atacou arrancando braços, pernas e seu rosto. Tudo isso enquanto ele estava consciente e sentindo toda a dor. Ao participar mais uma vez na festa do chá das bruxas, ele revela o retorno através da morte para Echidna, mas como consequência, a Satela aparece e o santuário é transformado em um local de escuridão e pessoas em volta começam a morrer. Subaru então percebe que ele causou aquilo e prefere se enforcar com o lenço que ele estava usando da Petra. Afinal, continuar ali apenas prolongaria o sofrimento. O Subaru encontra o grande coelho de novo e alguns coelhos os atacam novamente. Porém, diferente da morte de antes, os coelhos não veem enxame. Os coelhos mordem novamente várias vezes, mas dessa vez o Subaru consegue até fugir do local, mas em seguida morre por perda de sangue. Em meio à apresentação de um arcebispo no ponto mais alto no centro da cidade de Puestela, Subaru é atraído e manipulado por Sirius, a arcebispa da Ira. Nessa apresentação, ela está com um garoto que mais pra frente descobrimos que se chama Luzbel, que está amarrado em uma corda e sentindo muito medo. E todos ao redor estão sob os efeitos do poder da Sirius, e com isso, ela joga o Luzbel lá de cima e de cabeça para baixo. Isso faz com que todos sofram a mesma consequência que o garoto, e tenham suas cabeças esmagadas. Subaru vai salvar Luzbel completamente sozinho. Entrando em um local que aparentava estar vazio, ele encontra Luzbel desesperado e amarrando cordas em volta dele. Subaru então tenta convencê-lo a sair dali, mas logo em seguida ele escorrega e acaba acidentalmente se enforcando com uma corda com espinhos. Logo descobrimos que quem matou ele na verdade foi a Sirius. Em uma luta do Reinhard contra a Sirius, enquanto todos estavam sob os efeitos do poder dela, ele tenta achar o ponto fraco dela em uma luta entre os dois. O Reinhard até consegue matar a Sirius cortando ela no meio, mas como consequência dos efeitos do poder dela, todos ali em volta, incluindo o Subaru, foram mortos simultaneamente da mesma maneira. E bom, somando todas as mortes do anime até aqui, são no total 20 mortes, sendo 11 da primeira temporada, 6 da segunda temporada e 3 da terceira. Eu queria avisar que nesse vídeo eu incluí também as mortes da quarta temporada, porém, como no arco 6 são muitas mortes, até um pouco mais do que todas nesse vídeo e por serem mais detalhadas, eu preferi deixar em um vídeo separado que sairá assim que a quarta temporada terminar. E só mais um último aviso, no vídeo eu contei as mortes da forma mais resumida possível, então eu tentei falar ao máximo sobre cada morte de forma rápida e direta. Então algumas informações podem ter sido um pouco aceleradas. Então caso esteja faltando ou quiserem explicar mais um pouco sobre as mortes, é só comentar aí, deixa o like e se inscreve, ou então você vai acordar no mesmo dia de hoje por um ano inteiro. Antes de encerrar, eu tenho mais uma pergunta. Você já morreu hoje?